No programa de hoje vamos te mostrar como é a versão elétrica da Ford F-150. E as qualidades e os defeitos do novo Honda City Hatch. E ainda o Fiat Fastback 1.0 Turbo. Como ele se sai frente à versão 1.3 Turbo? Seja bem-vindo a mais um programa 4 rodas. Eu sou Henrique Rodrigues e hoje eu vou te mostrar da picape elétrica ao SUV Coupé. Mas antes eu queria te convidar para você que está aí no sofá tirar uma foto da sua TV e postar no Instagram marcando o @4rodas. Nós vamos republicar sua foto por aqui. E para começar, o Eduardo Passos esteve agora nos Estados Unidos e pôde conhecer a Ford F-150 Lightning. É a versão elétrica da F-150 que só vem para o Brasil com motor V8 a gasolina. Vamos dar uma olhada porque é bem interessante esse carro. Eu já vi muitas pessoas famosas dizerem que são escravas da própria fama. É como se elas tivessem feito coisas tão magníficas no passado que daí em diante não podiam mais errar. E dá pra dizer que, de certa forma, a F-150 Lightning vive algo parecido. A Ford faz o que é, há décadas, o automóvel mais vendido do gigantesco mercado dos Estados Unidos. E é uma picape grande, isso é mais impressionante ainda. E agora chegou a hora de lançar a versão elétrica dela. E com o nome desse, não dá pra errar. O que a fabricante fez então? Bom, ela optou por um estilo um pouco mais cauteloso e principalmente muita tecnologia e performance, muita mesmo. Será que ela errou? Bom, eu vou te mostrar tudo agora e você vai conferir comigo o que é de verdade a F-150 Lightning. O segmento das picapes grandes é como a galinha dos ovos de ouro aqui nos Estados Unidos. São carros caros, grandes e que vendem como nenhum outro no mercado. É óbvio que as fabricantes mais longevas querem manter o domínio na área elétrica. Ao mesmo tempo, a gente tem algumas empresas com uma pegada mais startup, como é o caso da Rivian e da Tesla, com a Cybertruck que ainda não chegou, que também querem apostar numa pegada mais de inovação, de ruptura com o que a gente está acostumado. Só que nenhuma delas tem o que a Ford tem, que é o legado. A F-150, dá para dizer com uma certa tranquilidade, é quase um símbolo nacional dos Estados Unidos. E faz sentido que a F-150 Lightning aproveite isso. Essa aqui é a versão Pro, a básica, que custa mais ou menos $52 mil. Como o nome já diz, ela tem um foco, ao menos em teoria, no trabalho. Mas eu vou te mostrar em breve algumas questões sensíveis ligadas a essa proposta. A topo de linha é a Platinum, que custa bem mais caro, são $94 mil, justificados com mais conforto, mais tecnologia e mais performance. Só que por questões logísticas a gente não conseguiu testá-la nessa tarde aqui em Michigan. Entretanto, quando for pertinente, eu vou te mostrando o que é diferente entre a base e o topo da linha da F-150 Lightning. Se o nome F-150 vem antes do Lightning, é óbvio que mais do que ser um carro elétrico, ela tem que parecer algo que a gente já está acostumado. E isso fica bem evidente aqui na dianteira, onde muitos dos aspectos visuais vêm da F-150 a combustão. Com destaque, claro, para os faróis, que tem essa DRL em C, e que na Platinum também tem uma outra DRL que conecta uma ponta à outra do capô. E esse capô, inclusive, ele é bem quadradão e bem grande, mas sem necessidade, assim como a grade que deu lugar a essa superfície de plástico aqui. Só que aqui embaixo é óbvio que a gente não tem um motor V8 5.0. Na verdade, um porta-malas para valer. É o que os americanos chamam de frunk, que é um trocadilho com trunk, que é porta-malas, e front, que é frente. Aqui são simplesmente 400 litros. É o equivalente a um porta-malas de um SUV compacto, de um sedã. E, ou seja, você consegue ter uma F-150, colocar bastante bagagem aqui e nem ter que se preocupar com a caçamba. Além disso, a gente tem sistema elétrico, espaços adicionais para colocar gelo, vedação e tudo mais. Enfim, não falta utilidade para isso aqui. Bom, e o motor? Na verdade são dois, que no total entregam 458 cavalos e 107,1 kgfm. Por ser um motor em cada eixo, a gente tem tração integral sem uso do cardan, que economiza peso, complexidade mecânica e tudo mais, e permite também um arranjo diferente, que além do frunk, é a suspensão independente na traseira. Ao volante eu vou te mostrar como que isso muda a sensação de quem está conduzindo a Lightning. Mas dá para te dizer que é para melhor. Além disso, a aceleração aqui é absurda. Uma definição interessante que eu ouvi de um americano é que isso aqui é quase uma carreta jato, porque é um veículo de 3 toneladas praticamente, que nesse caso vai de 0 a 100 em 5 segundos. Nas versões com um pouco mais de potência, que são aquelas com a bateria maior, esse número é ainda menor,
é 4,1, 4,2 segundos mais ou menos, dependendo de algumas condições específicas. É impressionante. Em termos de dimensões, sem grandes surpresas. Como uma boa full size, são 5,9 metros de comprimento, mais ou menos 2 metros de altura e 3,7 metros entre eixos, ou seja, a distância entre um eixo e outro é o tamanho de um carro pequeno no Brasil. Essa versão, por ser mais barata, também tem a bateria um pouco menor, são 98 kWh. Mas se você está achando que isso é pouco, eu sugiro que você pegue a sua conta de luz e confira quanto que você gasta por mês. Te garanto que você vai se surpreender. Mas aí vamos colocar na conta um fator muito interessante além do mundo dos carros, que é a mudança da matriz energética. No Brasil, a gente tem bastante usina hidrelétrica, então nossa situação é um pouquinho mais tranquila. Mas os países ricos vêm sofrendo bastante com a necessidade de abandonar as termoelétricas, fontes bem poluidoras de geração de energia. Só que quando você vai aumentando a sua matriz para fontes renováveis, como energia eólica e solar, por exemplo, começa a haver um problema, que é a oferta e a demanda. Em geral, a oferta e demanda de energia sempre é parelha, é difícil armazenar energia. Então, se a demanda sobe, a oferta sobe. Se a demanda desce, a oferta desce. Você faz isso ligando e desligando sua termoelétrica, por exemplo. Só que como que você vai fazer para ligar e desligar o sol? Como que você vai fazer para aumentar ou diminuir o vento à sua vontade? Bom, na verdade não tem como. Então, à medida que o mundo vai se preparando para esse futuro com energias que a produção foge do nosso controle, os carros elétricos surgem como uma oportunidade bem interessante de passar a régua nessa equação de oferta e demanda. Esse carro aqui já tem capacidade para uma solução muito inteligente, que é basicamente o quê? Suponhamos que a demanda aumentou. A energia que está armazenada aqui pode ser vendida de volta para a rede, e você iguala oferta e demanda. Ao mesmo tempo, quando a demanda cai, você consegue recarregá-lo, pagando menos na energia que você consome. Agora imagina um mundo onde todo mundo tem um carro elétrico, ou quase todo mundo, e todos esses carros ficam a maior parte do tempo ligados à rede. Bom, você tem uma solução perfeita para corrigir esse problema, ao menos em teoria. A F-150 já tem o potencial para isso, que é o famoso V2G, Vehicle to Grid, ou veículo à rede em inglês. Ao mesmo tempo, o que é mais usado aqui já é bem presente e bem possível, é o V2H, ou seja, veículo à casa, também em inglês. Com o uso de um inversor, que inclusive vem de série a depender da versão, você pode usar a F-150 para alimentar até 3 casas americanas ao mesmo tempo. São casas que gastam muita energia, vale dizer, principalmente pelo tamanho e uso de aquecimento ou ar-condicionado. Em alguns casos, dá para uma picape como essa alimentar uma casa por 2 semanas praticamente. Inclusive foi isso que salvou alguns moradores do Texas há um tempo atrás, quando houve uma nevasca absurda lá e a energia simplesmente foi embora. Você também pode conectá-la à sua casa simplesmente como um backup e no caso de algum apagão temporário, ela simplesmente te alimenta e salva o dia. Realmente é uma função bem interessante e que eu estou muito curioso para ver como vai ser a adoção no Brasil, onde além da hidrelétrica que eu te disse, a energia solar, por exemplo, vem crescendo bastante. Então, a depender, dá para você sempre vender energia para a rede quando for necessário e recarregá-la com a energia que você gera em casa. Ainda vai fazer uma rendinha extra no final do mês. Mas vamos lembrar que, acima de tudo, isso aqui é uma picape. E a capacidade de carga e reboque é algo que se espera bastante quando você compra uma full size. No caso da F-150 Lightning, ela está na média de uma equivalente à combustão. São 1.013 kg de capacidade de carga, que tem a ver, inclusive, com a característica da suspensão traseira, que não tem feixe de molas, e 3,5 toneladas de capacidade de reboque, que acaba que importa mais para o norte-americano. Mas dependendo da versão, a capacidade de reboque pode subir até para 4,5 toneladas, que aí já passa a ser um pouco mais impressionante. Além disso, o tamanho é bem generoso, afinal de contas esse é um carro gigantesco porque a gente está acostumado, e se a energia é abundante, como eu acabei de te explicar, obviamente a gente tem tomadas disponíveis aqui, de 120 volts e 240. Lá na frente, inclusive, a gente tem mais 4 tomadas e na cabine mais 2, ou seja, ficar sem energia numa F-150 Lightning é um pouco complicado.
E falando do interior, dá para dizer que aqui dentro a Ford ousou um pouco menos do que fez no Mustang Mach-E, o Mustang elétrico. E aí dá para entender, afinal de contas o público de picapes, em termos de estilo, é um pouco mais conservador, como as próprias pesquisas de mercado indicam. O quadro de instrumentos é digital de 12 polegadas, mas ele não é flutuante, ele é bem parecido com o da F-150 tradicional, assim como o volante, que é praticamente igual. Na versão mais cara, a gente tem uma tela de 15 polegadas gigantesca na vertical e flutuante, essa sim, bem high-tech. Mas aqui a opção foi pela tela de 12, que também é idêntica à da F-150 que a gente já tem à venda no Brasil, inclusive com os botões físicos aqui embaixo. E o console central, inclusive, imita o de um carro a combustão sem precisar, principalmente pela existência da alavanca de câmbio. Afinal de contas, a gente não tem uma transmissão com várias marchas aqui. Como uma boa F-150, ele tem essa função que se recolhe, só que nessa versão básica a gente não tem aquela mesa que abre e permite que você utilize notebook, por exemplo. Só temos esse baú bem grande, mas não deixa de ser legal ficar vendo a alavanca de câmbio descer e subir ao toque de um botão. É engraçado porque a gente está falando da versão básica, então o acabamento interno, na verdade, ele é bem simples. Os bancos, eles são de vinil, ou seja, é um tecido que esquenta no frio, né? A gente está num lugar muito frio e facilita a limpeza. Os painéis de porta, eles são num plásticozinho bem simples, nada demais, ao contrário da Platinum, que é bem luxuosa, mas o espaço interno não varia conforme a versão. Então o banco da minha frente está ajustado para uma pessoa do meu tamanho, que é 1,82, e o espaço interno entre o encosto e o meu joelho é gigantesco. Não é nem questão de dedos, são palmos de distância. O chão, ele é plano, né? Afinal de contas isso é uma característica comum dos carros elétricos, e dessa forma a gente consegue salvar bastante espaço para os pés. Dá para viajar 3 adultos aqui sem se esbarrarem? Olha, com tranquilidade. É um carro realmente muito confortável e que ainda conta com mais tomada, mais conector USB, mais conector 12 volts, 2 saídas de ar, 2 porta-copos, enfim. Mesmo na versão básica, a vida de quem viaja aqui atrás é bem de boa. Bom, mas se Lightning em inglês significa relâmpago, é óbvio que a gente vai ver tudo aquilo de mais impressionante da F-150 Lightning justamente em movimento. Eu não vou dizer que luz não tem massa, afinal de contas, caso haja algum físico especialista em dualidade ou da partícula nos assistindo, ele vai ficar bem incomodado, mas eu vou te dizer que com certeza a luz não pesa quase 3 toneladas, que é o caso desse carro aqui. A versão mais potente da F-150 Lightning vai de 0 a 100 em algo em torno de 4,1 e 4,2 segundos. Essa aqui é um pouco mais lenta, 5 segundos, ou seja, ainda muito rápido. Eu não vou conseguir fazer uma arrancada propriamente dita, afinal de contas a gravação está ocorrendo em um ambiente de vida real, nos Estados Unidos, ou seja, carros sempre muito grandes e muito potentes, mas não deixa de ser impressionante que mesmo a quase 100 km por hora, eu tenha pisado fundo e o carro arrancou como se fosse um esportivo. É impressionante isso. Não deixa de te impressionar, mesmo após um bom tempo dirigindo. E eu te garanto que, se você fica fazendo isso aí o tempo inteiro, chega a causar enjoo. Mas por mais que tudo que eu esteja vendo aqui não seja muito diferente do que aí uma caminhonete de trabalho comum aqui nos Estados Unidos, a sensação de dirigir não só pelo torque instantâneo e abundante, mas também pelo conforto, é bem legal, né? Eu falei bastante da suspensão e o fato dela ser independente transforma demais a experiência de quem viaja. Ela só é independente porque não há necessidade de haver um cardan ou outros elementos mecânicos próprios de um carro a combustão ali atrás. E o resultado disso é um carro que absorve as imperfeições do solo de maneira muito melhor. E não é só isso, claro, que serve para promover essa sensação. É um conjunto de coisas. Por exemplo, a carroceria ela é feita de alumínio em padrão militar. Esse alumínio, inclusive, gerou alguma polêmica, né? Houve algumas reportagens que supostamente denunciavam uma origem na Amazônia desse alumínio em métodos de extração de economia, né? Então é uma coisa que acaba contrastando um pouco com a ideia ecológica de um carro elétrico, mas o fato é que esse alumínio promove uma rigidez funcional bem grande. A carroceria realmente é muito rígida, você não ouve nenhum PG
Além disso, o pacote de baterias fica próximo ao solo e é muito pesado, então baixa o centro de gravidade do carro e diminui bastante a rolagem. Esse carro tem uma rolagem quase inexistente. É impressionante. A picape, por mais que ela esteja pesada, ela ainda tem um grau de rebote, principalmente em superfícies mais esburacadas, em lombadas, em fora de estrada, que é perceptível e aqui não é. E por fim, tem essa questão da suspensão. Então, é um veículo que não se comporta como uma picape grande. Ele tem um comportamento de SUV de luxo. E isso melhora demais a vida de quem está a bordo, principalmente quem vai atrás. Eu estava conversando com algumas pessoas aqui em Detroit essa semana que está tendo um salão do automóvel e elas estavam me explicando que durante o inverno é comum que alguns usuários de picape coloquem sacos de areia na caçamba para aumentar o peso e facilitar o contato com o solo, né, que fica bem prejudicado numa condição de baixo atrito. Mas aqui, obviamente, não tem essa necessidade, justamente por conta da suspensão, que absorve melhor essas imperfeições e desse peso maior, que deixa a picape sempre bem coladinha ali, sem grandes subs. E claro, há outras questões, como o fato da tração integral ser permanente, não há nem modo de seleção, ele é permanente, uma para cada eixo, cada um cuida do seu eixo, e também de detalhes que, mesmo na versão básica, são de série, como o diferencial traseiro blocante eletrônico. Então, caso você se pergunte, esse carro tem preparo para o off-road, olha, um preparo específico ele não tem, mas as características intrínsecas dele já deixam bem preparado para a terra. É um veículo realmente muito capaz, por conta de tudo isso que eu expliquei. Mas é claro que ainda há um calcanhar de Aquiles nessa história toda, e como eu te expliquei, é a questão da autonomia. Se você parar para pensar que esse carro aqui é feito para o trabalho, eu realmente me pergunto, com 1 tonelada na caçamba, ou rebocando 3,5 toneladas, qual deve ser a autonomia de um carro desse, né? Os ciclos ainda não são muito claros ao nos explicar isso, né? Os métodos padronizados e oficiais de medição ainda não levam em conta muito essa questão, até porque as picapes elétricas, se os carros elétricos já são novos, as picapes elétricas são ainda mais, né? Então, é algo que a gente vai descobrindo justamente aos poucos. Mas, ao mesmo tempo, é um tipo de questão que você só vai aprender no mundo real. E a Ford vai conseguir aprender isso. Um detalhe muito interessante é a quantidade de dados telemétricos que são enviados para a empresa. Então, tudo isso aqui que a gente está operando, inclusive coisas que a gente nem está percebendo, podem ser enviadas para os engenheiros da Ford, que vão estudando tudo isso e fazendo ajustes, inclusive, para projetos futuros. Vale citar que, por mais que essa versão seja menos potente que ela para a bateria maior, na verdade o motor é idêntico. Simplesmente a potência é tapada artificialmente. Ou seja, em teoria, seria possível que a Ford, via internet ou uma atualização que eu pague via cartão de crédito, aqui na central multimídia liberasse mais potência para esse carro. É algo, inclusive, marcas como a Polestar na fase em outros mercados, o que gera bastante polêmica. Eles estariam te cobrando por algo que já está aqui. Não necessariamente um requerimento mecânico, é simplesmente uma liberação de software. Mas aqui, essa limitação de potência tem um sentido, uma razão bem clara, que é a autonomia. Afinal de contas, se você libera toda essa potência para o usuário utilizar, vai acontecer duas coisas. Primeiro, o número oficial de autonomia vai cair, isso invariavelmente vai prejudicar o marketing do produto, e os usuários que não são tão habituados vão andar muito rápido. Esse carro anda rápido. A gente estava aqui nessa autoestrada e, sem perceber, estava a 160 km por hora acompanhando o tráfego, sem o menor sinal de estar exigindo demais ou algo como um motor esguelando, que não existe aqui. E dessa forma eles vão se frustrar com o alcance, como estou te dizendo, não é tão rápido. Enfim, são pontos que ainda devem ser melhorados, mas que dá para criticar também a Ford, afinal de contas, eu estou lançando um produto completamente novo, tive com uma pouquíssima base de referência, e é só fazendo isso mesmo para você entender que dá para melhorar. Mas o que temos aqui, e principalmente vinimos nas versões mais caras, já é muito impressionante e nos mostra como que vai ser um futuro com picapes elétricas. São bem grandes, bem capazes e bem divertidos. Atualmente não há planos concretos para que a F-150 Lightning seja vendida no Brasil, mas isso não é mais questão de poder.
porque a fábrica aqui em Michigan foi recentemente ampliada para uma capacidade de 100 mil unidades anuais, mais ou menos. E com base na tendência até agora, a gente vai fechar 2023 com umas 20 mil unidades vendidas nos Estados Unidos. Então, na minha opinião, é questão de alguns anos para que a gente tenha esse modelo aqui bem impressionante nas ruas brasileiras. Mas antes disso, haverá novidades. A gente ouviu do próprio presidente da Ford na América do Sul que há planos concretos de levar a F-150 híbrida para o Brasil bem em breve. E aí, provavelmente, com a reestilização que acabou de ser apresentada. Essa experiência foi legal não apenas por conhecer a F-150 Lightning, mas conhecer uma F-150 em sua versão básica, da forma como a F-150 realmente é vendida nos Estados Unidos, onde é o carro mais vendido há décadas. E aqui no Brasil ela só vem em sua versão mais luxuosa, não é mesmo? Nós vamos dar uma paradinha agora, mas não sai daí porque já já tem mais programa 4 rodas por aqui. Estamos de volta, e desde o ano passado a Honda vem tentando colocar o City Hatch como substituto do Fit, seu monovolume que vendia para qualquer tipo de público. Mas será que o City é capaz disso? Agora eu vou te mostrar as qualidades e os defeitos desse Honda Hatch. Quer saber de uma coisa? Eu não queria estar na pele do novo Honda City Hatch, porque ele está sob uma pressão absurdamente grande. Hoje, os únicos carros que a Honda produz para vender no Brasil são os novos City Hatch e o City Sedan. Fit, Civic, HRV, WRV, todos eles deixaram de ser fabricados para serem vendidos aqui. O HRV tudo bem, ainda vai ganhar uma segunda geração lá para o segundo semestre do ano. Mas os outros não têm o substituto imediato. Tem o Accord, que tinha acabado de ser lançado no Brasil na versão híbrida, e o CR-V, que tiveram suas importações suspensas por tempo indeterminado. E ainda tem aquela questão que todo mundo quer saber. Será que o City Hatch substitui o Fit à altura? Essa é uma das coisas que eu vou tentar te responder mostrando 18 destaques desse City aqui que provavelmente ninguém te mostrou. Bem, tá bem claro aqui que o City Hatch não mistura características de hatch e minivan. Ele é um hatch propriamente dito. Ele chega a ser quase 4 centímetros mais baixo do que o Fit. Além disso, são 24,5 centímetros a mais no comprimento na comparação com o Fit. E isso pode até acabar um pouco com aquela sensação de carro compacto que ele tinha antes, mas tem um ponto positivo aí. Quem comprava um Honda Fit meio que pagava um atestado de que não se importava mais com o carro que estava dirigindo. Com o City isso não acontece mais. Eu confesso que o design dessa traseira não me empolga muito, mas ela tem a sua personalidade, principalmente por essas lanternas estreitas que avançam na tampa do porta-malas e tem um volume até saltado aqui para fora da carroceria. Agora tem dois detalhes que provavelmente não dá para perceber. O primeiro, isso daqui é uma peça de plástico que compõe o design e é fundamental para ter essas formas. E outra é que esse cinza que parece sólido, na verdade é metálico. Você só consegue ver isso de perto. Enfim, por mais que o City Hatch seja muito mais comprido do que o Fit, o porta-malas dele é bem menor. São 268 litros aqui dentro, em vez de 363 do Fit. Então são quase 100 litros a menos de capacidade nesse compartimento na comparação com o Fit. Agora, o que minimiza esse problema é que quando você olha, você não acha que ele é tão menor, porque ele é mais comprido. Então você consegue aproveitar mais essa capacidade aqui sem precisar empilhar as coisas. Mas tudo bem, é pequeno, né? Ele está mais próximo da capacidade de um antigo Ford Ka do que de um Fit. Uma coisa que eu considero um retrocesso na comparação com o Fit é que o encosto traseiro não tem 2 níveis de inclinação. Então você não tem aquele chorinho na capacidade do porta-malas ou um compartimento um pouquinho mais vertical ali no fundo. Em compensação, colocaram nesse carro o que era principal na versatilidade do Fit, que é esse sistema que você consegue levantar o assento traseiro e ter todo esse compartimento aqui para você usar com carga. E claro, você também pode rebater tudo. E eu posso fazer isso também com esse assento aqui, beleza. Mas é legal porque o espaço traseiro aqui atrás é muito parecido. Embora, claro, falte um pouco de espaço para a cabeça, só o meu cabelo raspa, não chega a bater aqui no teto.
E o espaço para as pernas aqui é ótimo. E daqui a pouco eu te mostro o motivo. Mas de conforto aqui atrás falta um pouco, porque eu tenho 2 saídas de ar-condicionado, mas eu não tenho uma porta USB, só uma tomada 12 volts. Eu vou ter que colocar um adaptadorzinho aqui de 12 volts para poder carregar um celular. E a iluminação aqui na traseira vem de uma única lâmpada, que na verdade ilumina a frente e atrás. Agora tem um detalhe muito importante para você que teve ou tem um Fit. Como esse teto aqui atrás é muito baixo, por causa do caimento mesmo, você não vai conseguir levar nem um fogão, nem uma máquina de lavar aqui atrás. E tem muito dono de Fit que faz isso. Como antigamente, o tanque de combustível fica aqui embaixo dos bancos dianteiros. E é por isso que ele tem esse ressalto aqui na parte inferior, que eu até bato um pouco a perna quando eu puxo. E esse tanque está menor, ele tem 39 litros, ou 5 litros a menos do que o Fit, ou 1 litro a mais do que o Renault Kwid. E ele está tão econômico agora quanto um Kwid. Nos nossos testes, o City Hatch cravou 13,4 km por litro na cidade e 17,4 na estrada, sendo que o teste foi feito com gasolina. E é justamente por causa da posição do tanque de combustível que os bancos dianteiros têm um curso limitado de ajuste de profundidade. Aquele espaço que sobrava lá atrás já era com o banco dianteiro todo recuado. E essa posição é justamente o limite para o meu conforto aqui na frente. Porque com 1,82 m eu preciso sentar com o banco todo para trás aqui para ter a posição correta de dirigir. E isso é uma evolução, porque nos antigos Fit e também no antigo City Sedan, essa posição mais recuada não era suficiente para mim, eu ficava com a perna ainda um pouco flexionada. E também tem uma evolução nessa posição de dirigir, porque os bancos dianteiros dos modelos antigos, eles eram um pouco inclinados para frente. Então parecia que você estava escorregando para frente, não era nada confortável. Esses novos, além de ter a inclinação correta para trás, são muito, mas muito mais confortáveis do que os antigos bancos. O que realmente regrediu aqui no Fit é que eles tiraram o ajuste de altura do cinto de segurança. Agora ele só tem essa movimentação aqui um pouquinho lateral, que na verdade todo cinto de segurança tem, seja ele com ajuste ou não. Bem, o Civic não tinha exatamente esse problema, mas o Fit tinha, que é a percepção de qualidade aqui no painel. Tudo plástico rígido, brilhante, inclusive aqui parece ter uma textura de couro. E na verdade a única parte que tem toque macio é essa pequena faixa aqui com material sintético. Mas uma coisa que me incomodou mesmo também pelo uso foi essa alavanca aqui do freio de mão, que é um pouco bamba e até meio mole. Por um lado facilita o uso, né? Mas quando você pega nela e fica meio frouxa, dá uma sensação de falta de qualidade. É exatamente o oposto do que você sente operando o ar-condicionado automático, porque esses comandos aqui tem um ajuste bem preciso, bem bom mesmo. E uma coisa também legal, que é só um detalhe, mas que faz diferença quando você usa o carro, é que quando você aumenta a temperatura do ar, esse aro aqui em volta dele fica vermelho. Quando você esfria o ar, ele fica azul. É um detalhe, é uma coisa simples, mas que é legal ver. É notável que a Honda se empenhou para melhorar a central multimídia nesse novo Honda City. A tela é maior, a resolução é melhor, mantiveram os comandos físicos que acho que a Honda obriga que todas as centrais multimídias tenham, até para o brilho da tela, mas ela ainda não é uma central exatamente boa. Ela está mais rápida, tem algumas funções aqui que você consegue controlar de assistência do carro, mas não tem uma integração com o sistema de ar-condicionado, o Android Auto e o Apple CarPlay não tem conectividade sem fio e, para mim, o que é pior, você não consegue nem mudar a cor dessa tela, fica sempre esse azulão aqui. O máximo que você consegue é regular o brilho. A câmera de visão lateral, que equipava tanto o Civic quanto o HR-V, quanto o Accord, também está presente nessa versão Touring do City. E a visão dela é muito boa, como ela fica instalada embaixo do retrovisor direito e apontado para o trânsito, você consegue ter exatamente a mesma imagem do retrovisor direito na tela da central multimídia, então você tem que virar menos a cabeça. E claro, é muito mais útil
do que as câmeras que equipam o Hyundai Creta. Só é um pouco chato que toda vez que você arma a seta para a direita, a câmera se sobrepõe a qualquer coisa que está na tela, inclusive o mapa. Então, se você quiser ter a certeza de que você está entrando na rua certa, você não consegue ver de imediato. Você tem que apertar o botão na ponta da haste de seta para voltar a exibir, né, o que você estava vendo antes. Antes de começar a dirigir, deixa eu só te dizer o que não tem nessa versão topo de linha que custa R$ 122.600 hoje. Começa pelo retrovisor interno fotocrômico, o monitor de pontos cegos, que ele também não tem, e também carregador de celular por indução, que seria ideal até colocar nessa prateleirinha que tem aqui no painel, mas não tem, não dá. De cara, eu preciso elogiar essa direção aqui, que está com peso certo e uma velocidade de resposta boa. Ela poderia ser só um pouquinho mais rápida, mais precisa nas curvas. E a suspensão está infinitamente melhor, está suave, está silenciosa também. E na comparação com o Fit, então, que batia seco em buraco, nossa, tá bem melhor. E numa sequência de curvas também tá bem legal de dirigir esse carro. É legal que a suspensão só tá 4 milímetros mais alta do que antes, mas mesmo com vão livre de 14,4 centímetros, esse City aqui não raspa fácil em valeta ou lombadas não. Na verdade ele não raspa em lugares que eu passo quase todos os dias que o Jeep Compass do longa duração raspa. Agora tem uma coisa interessante, dirigindo assim, tranquilamente, você percebe que houve sim uma evolução no isolamento acústico da cabine, mas ó, quando você chama no acelerador, o motor entra, e entra com vontade. E vamos lá, 3.000 rotações, entre 3.000 e 4.000 é mais ou menos o que você vai usar, né, em acelerações no trânsito. Então você vai acabar convivendo com esse barulho de valita no carro. Porque parece que o isolamento acústico é bom, de fato, ó, como é que tudo fica mais tranquilo agora. Mas ele não pega as faixas de rotação mais agudas, só as mais graves. E as mais graves são até as mais legais, né? Na verdade, esse barulho mais intenso era até esperado, porque agora esse motor 1.5 aspirado tem injeção direta. E a injeção direta é característica por ter um barulho mais agudo do momento mesmo de injeção, de detonação também no motor. Então vai fazer mais barulho sim, mas em compensação, claro, esse motor está mais econômico e também mais potente. São 10 cavalos a mais, 126 cavalos agora, e meio quilo de torque também a mais, chegando aos 15,8 kgfm. Mas o desempenho continua mediano. No nosso teste de pista, ele precisou de 11,3 segundos para chegar aos 100 km por hora. Mas o que mais me chamou a atenção nesse conjunto mecânico aqui é que você pode usar o modo Econ combinado com o modo Sport do câmbio. Quando você liga o modo Sport, a faixa de giro de funcionamento do motor vai de 2.000 para 3.000 quando você está numa aceleração mais suave mesmo com o motor. E quando você liga o Econ, o acelerador fica um pouco mais, digamos assim, filtrado, ele demora mais para responder. Então você tem um motor mais presente, mas consegue deixar o acelerador mais bobo. Isso é um contrassenso mesmo, porque enquanto o motor fica mais presente, a relação do câmbio fica mais direta, o acelerador fica um pouco mais bobo por causa do modo Econ. Em compensação, é uma forma de você poder dirigir, né, com um pouco mais de vontade esse carro, sem peso na consciência, porque de certa forma você está economizando combustível. Ainda que as respostas do motor fiquem bem melhores, olha só. E a valita tá aí, vamos lá. O City Touring é R$ 8.700 mais caro do que o City XL, que é a versão de entrada dele, que custa R$ 114.200. É bastante grana. E a principal diferença entre as duas versões é o piloto automático adaptativo, que eu vou ligar agora. Bom, não vai ter nenhum carro aqui na frente, ninguém trafega por aqui, mas é o sistema que altera, né, a velocidade em função do carro da frente e também freia, acelera, enfim, regula a sua velocidade de acordo com o trânsito. Mas, assim como no Volkswagen Nivus, esse ACC aqui, ele não funciona
abaixo dos 25 km por hora, então ele não tem stop and go, ele não freia o carro, e você só consegue ativar ele novamente a partir dos 30 km por hora. E tem uma particularidade nesse piloto automático adaptativo, né, o ACC. Ele não funciona por radar, ele funciona só por uma câmera que fica bem aqui atrás do espelho retrovisor interno e funciona muito bem. Mas o sistema que realmente chamou minha atenção nesse carro é o assistente de permanência em faixa. Além de ele avisar quando você está saindo da faixa, ele mantém o carro centralizado. E esse comportamento dele é muito natural. Não é aquele tipo de sistema que funciona quadrado, meio corrigindo assim, de golpe em golpe a direção. Não. E ele também não fica jogando o carro entre as faixas. Ele acerta no meio e vai. E tudo por meio da câmera que fica aqui atrás do retrovisor interno. Bem bom isso aqui, bem bom. Mas é bem verdade que o City tem concorrentes que fazem mais coisas sozinho. Por exemplo, ele não tem sensor de chuva. Ele não consegue identificar quando está chovendo para ligar o limpador. Também não tem assistente de farol alto ou assistente de baliza automática. Nada disso. Mas é um Honda, né? Então no Honda a gente comemora quando tem câmera de ré combinada com sensor de estacionamento. E esse daqui tem sensor de estacionamento na frente e atrás. Fantástico! Esquece! O novo Honda City Hatch não substitui o Fit. Ele tem evoluções em certos aspectos, mas não chega aos pés do monovolume em outros. Na verdade, eu já lamento pelos órfãos do monovolume. E essa galera provavelmente vai migrar para os SUVs, não tem jeito. Na verdade, esse City é um hatch com seus prós e contras. E um dos contras é ter preço de SUV. Na verdade, considerando os hatches compactos, ele só não é mais caro do que o Polo GTS, que aí tem motor 1.4 turbo e já está custando mais de 135 mil reais. Agora também cabe a mim mostrar para você o Fiat Fastback com motor 1.0 turbo e comparar seu desempenho e seu consumo com o 1.3 turbo que nós já tínhamos visto antes. E eu vou te falar, nós tivemos grandes surpresas nesse teste. Vamos lá conferir. Eu já falei por aqui como é e como anda o Fiat Fastback Limited com motor 1.3 turbo. Mas com 185 cavalos é muito fácil um carro andar bem, ter um bom desempenho. Mas como é que fica o Fiat Fastback com o mesmo motor 1.0 turbo de 130 cavalos do Fiat Pulse? Pois é isso que nós vamos descobrir hoje. O Fiat Fastback acabou de ser lançado aqui no Brasil e essa daqui é a versão intermediária ímpetus. Na verdade é a mais cara com motor 1.0. E ela tem algumas diferenças importantes na comparação com a versão Limited Edition 1.3 e o jeito mais fácil de apresentar essas diferenças é trazendo para cá a versão mais cara. Leozinho, traz aqui pra gente, por favor. O Limited Edition by Abarth. Olha só os detalhes diferentes. As barras pretas aqui na lateral também, onde é uma entrada de ar de verdade, que vai direto para as rodas e para os pneus. E esses cromados aqui, quer dizer, esse cromado aqui embaixo que vira também um prateado meio fosco, como aqui em cima. Então tem uma boa diferenciação, porque essa frente daqui, ela é meio que a frente que nós veremos no Pulse Abarth, que vai ser lançado no final deste ano. E essa frente aqui, ela combina elementos que nós vemos no Pulse, como é o caso dessa barra prateada, com a frente exclusiva do Fastback e do Pulse Abarth, que é esse para-choque, essa grade preta com colmeias, enfim. É uma diferença. Você pode até lembrar bem que o Pulse ele tem um grande bloco de farol de neblina aqui no meio do para-choque, enquanto o Fastback tem o farol de neblina bem na base, lá do lado da tomada de ar. Essa também é uma diferença bem relevante para esse SUV Coupé. Mas se você reparar bem, a grande diferença da versão ímpetus é justamente assumir os cromados e os prateados da carroceria, como é o caso dessa moldura da base dos vidros laterais, que eu tinha achado bem estranho na versão mais cara, ela ser toda preta, não explorarem esse elemento aqui, fica uma borracha preta grossa. Aqui eles colocam o friso cromado que vai até o final da coluna. Mas você ainda pode reparar que os retrovisores ainda tem uma capa preta, não é na cor da carroceria, e o teto também é pintado de preto.
A Fiat inclusive fala que daqui a mais ou menos uns 2 anos o Fiat Fastback terá, com certeza, um teto solar. Para lembrar os bons tempos de Skydome e Skywindow, de Fiat Idea, Punto e Fiat Stilo principalmente. Até mesmo a roda é a mesma. Essa versão aqui ela também tem roda aro 18 polegadas e com o mesmo acabamento do Limited que nós mostramos, que é diamantado, mas também pode ser toda preta. Fica a critério do comprador. Novamente, o que muda na traseira do Fastback Impetus são os detalhes. São os logotipos cromados em vez de serem pretos. O nome da versão também, claro, é diferente. E também tem, claro, essa barra prateada na base do para-choque que tenta, inclusive, disfarçar uma falsa saída de escape. Na verdade, um par de saídas de escape na traseira, mas você nunca vai ver esse escape porque ele está bem enfiado aqui na traseira do Fastback. E as lanternas também são exatamente as mesmas. Não existe uma diferenciação mais fumê para a versão esportiva. É a mesma coloração, sempre de LED também. E aqui no porta-malas, aquele grande compartimento de 516 litros. É bem grande e você pode ver que tem a vantagem de você conseguir colocar objetos muito maiores do que em um Fiat Cronos, que tem 525, mas a abertura do compartimento vai basicamente até aqui. Ainda tem braços pantográficos, aqui você consegue aproveitar tudo, quase tudo, na verdade até o teto, se você dobrar o tampão. Só tem um pequeno detalhe, a capacidade de carga do Fastback é exatamente a mesma de Argo, de Cronos e do Pulse. São 400 kg. Então você tem 516 litros para colocar 400 kg de carga, enquanto em outros carros, como o Pulse, você tem 300 litros para colocar 400 kg de carga. Então uma distribuição, a relação entre peso e capacidade é um pouco prejudicada nesse carro aqui. É aquela velha história de carregar chumbo ou carregar algodão. No Pulse você carrega o chumbo, não vai sobrar tanto espaço. E aqui você carrega seus 400 kg de algodão, tem bastante espaço, dá para botar bastante volume, mas a carga tem que ser contida. Aqui atrás é aquilo. O Fiat Fastback tem exatamente os mesmos 2,53 m de entre-eixos de Argo, Pulse e Cronos. Então a diferença de percepção de espaço fica por conta do banco traseiro mesmo. Porque ele é diferente, ele tem a inclinação um pouco maior, mas também não tem nenhum ajuste de inclinação como outros SUVs. Mas dá para você viajar com um tantinho mais de conforto. A diferença que você vai perceber mesmo na sua vida é as duas saídas de ar-condicionado aqui para trás e só, porque o Cronos também tem um USB ali embaixo e é isso. Um espaço que tem alguma sobra aqui só porque eu encosto, eu deixei um pouco mais para frente, estava muito recuado e medida exata de conforto para minha cabeça e eu tenho 1,82 m de altura. Aqui na frente, as diferenças para a versão topo de linha ficam exatamente no acabamento, ficam limitadas ao acabamento. Essa faixa central aqui do painel, em vez de ser cinza, é prateada. Assim como aqui na porta, a maçaneta também não é preta brilhante, é prateada. O volante passa a ser o mesmo do Pulse Impetus, por sinal, com bordinha cromada, arinhos cromados, e o botão, que na versão topo de linha tem o escorpiãozinho da Abarth, aqui tem o botão Sport mesmo, que ativa a função Sport do câmbio e pronto, é isso. Só a versão de entrada Audace não tem o quadro de instrumento digital, nem essa tela de 10 polegadas, mas sim uma tela com 8,4, que você também vê nas versões mais baratas do Pulse. O sistema de ar-condicionado novamente é o mesmo, é sempre automático e digital em todas as versões do Fastback, assim como o freio de estacionamento, que é sempre eletrônico e com função auto-hold. Na verdade, a única diferença no sistema de freios dessa versão 1.0 para aquela mais potente é que o tambor traseiro, que tem exatamente a mesma medida, na versão mais potente tem umas aletas que aumentam o arrefecimento, esfriam mais rápido o tambor, que nessa daqui não tem, mas a medida é a mesma. A capacidade de frenagem é praticamente a mesma. A diferença é que a 1.3 teria uma capacidade maior de esfriar o tambor do freio, porque a vantagem, na verdade, de um freio a disco é você ter um arrefecimento melhor, um esfriamento do disco mais rápido do que um tambor. Então ele compensa essa falta de discos traseiros com essas aletas que nesse daqui eles dispensam, assim como se dispensa no Pulse 1.0.
Bom, vamos lá, essa é a hora da verdade. Vamos ver como é que o 1.0 se comporta na arrancada com o câmbio CVT, né? Ó, ele tem uma resposta um pouco lenta na saída e depois vai. Pega a rotação e ganha velocidade bem. Só que dá para ouvir bastante o motor 1.0 de 3 cilindros. E aquela vibração que eu percebo no Pulse também existe aqui no Fastback. É uma vibraçãozinha mesmo de motor 3 cilindros, mas é bem presente. Podia ser um pouco mais disfarçada, né? Absorvida pelos coxins. Agora, tem umas respostas boas. Câmbio CVT com esse motor, ele não é tão... como é que se diz? Xoxo. Não é aquela sensação de liquidificador, não existe tanto nele. Acho que como o motor entrega boa parte do torque a 1700 RPM, na verdade o torque máximo é 1750, o câmbio consegue lidar bem com isso. E aí ele também não precisa forçar a polir, encontrar uma rotação muito alta para responder. Ele consegue entregar, consegue fazer o carro acelerar rápido sem que você perceba aquela lentidão na resposta do câmbio. Funciona muito bem. Esse é o ponto. E essa suspensão do Fastback, ela é muito boa. É muito boa mesmo. Ele aguenta muito o G lateral. O carro vai. Acho que até mais do que esse motor consegue levar o Fastback, porque mesmo no 1.3 você não consegue encontrar o limite dessa suspensão. O carro fica bem neutro, responde muito bem. E acho que é aí que se mostra a grande diferença do Fastback para o Pulse, que é o acerto de suspensão próprio. Essa suspensão é bem mais suave. Quando a gente passa aqui pelas ondulações da pista, ela filtra melhor. O Pulse ele não consegue. Agora tem um cenário que essa pista fechada aqui não tem, que é de paralelepípedo, muito buraco, muito problema assim no asfalto, muito relevo, muita diferença de relevo. Que nesse caso o Fastback também se sai melhor que o Pulse. O Pulse ele é mais durinho, então ele faz você chacoalhar mais. Agora esse acerto aqui para curva, para trecho fechado, ela ficou bem legal mesmo. Essa também é uma das vantagens da plataforma MLA, né, de Pulse e Fastback, na comparação com a plataforma do Cronos e do Argo, desculpa. É uma suspensão completamente diferente, com sistemas mais sofisticados mesmo, articulações melhores, que aí permite ter esse ajuste fino da suspensão que os outros não têm. Essa é de fato a grande diferença desse par de carros, né, do Pulse e do Fastback em relação ao Argo e do Cronos. De novo, hein? Agora eu vou acelerar forte aqui, vamos ver se... Ó! E sai controlado, sai bem controlado. O carro é bem acertado mesmo de suspensão. Fazer isso aquilo ali a 115, 120 é impressionante. Claro, os pneus de 18 polegadas não são nada estreitos e isso também aumenta a aderência do carro, né? Isso faz uma baita diferença, por sinal. E os pneus são bons, são pneus modernos, né? Uma especificação grande, então isso faz uma baita diferença. É aquilo, eles conseguiram pegar uma plataforma que não nasceu para ser de um carro de mais de 120 mil reais e transformar, refinar ela para conseguir passar a sensação de qualidade no rodar desse carro. Isso é um mérito. Agora, o fato de só ter 4 airbags, para mim ainda é um problema. Acho que na verdade termina jogando para baixo um pouco o carro. Poderia ter 6 como os outros concorrentes, mas aí também é uma limitação da plataforma, né? Acho que necessitaria de um investimento, de um desenvolvimento maior do que a Fiat fez nesse momento. Aí é uma troca, né? Você entrega algumas coisas e não entrega outras e tenta contingenciar isso com equipamentos. Então você tem batimento digital, que um Argo, um Cronos não tem. Tem o freio de estacionamento eletrônico, que é exclusivo. Tem os sistemas de frenagem autônoma de emergência, assistente de faixa. Enfim, você entrega algumas coisas a mais
para compensar. Agora, se fosse para seguir a risca mesmo, o Fastback teria ACC, o piloto automático adaptativo, e não tem. Eu só acho que esse ruído de motor poderia ser melhor escondido pelos isolantes acústicos do carro. Eles poderiam ter dado uma atenção maior aqui, até para distanciar ele do Pulse, aumentar a distância mesmo do carro, a sensação de qualidade desse carro frente ao Pulse. Vibração e ruído para mim tá praticamente igual. Agora, o tanto que esse carro faz de curva definiria minha compra num Fastback em relação ao Pulse, com certeza. Com certeza mesmo. Pois bem, agora nós temos números para comprovar a diferença de desempenho entre 1.0 e 1.3. Pois bem, a versão mais potente, de 185 cavalos, vai de 0 a 100 em 8,6 segundos. E essa daqui, que é mais fraca, com 130, vai de 0 a 100 em 9,6. A vantagem da versão esportiva é de apenas 1 segundo, pelo menos no nosso teste de pista com gasolina. Olha, para 1.0 isso é até uma honra. Inclusive, a diferença chega a ser maior, na verdade, de 0 a 1000 metros. Nesse percurso, nesse trajeto, o 1.3 rompe essa marca a 181 km por hora e 1.0 a 169. Na verdade, essa proximidade de desempenho entre os dois vem provavelmente de alguma letargia para arrancar, ou numa similaridade ali de entrega de força. Afinal, os dois entregam um torque no mesmo regime ali, ao redor dos 1.800 RPM. O Fastback 1.0 Turbo ainda tem o mérito de ser o mais econômico. Em ciclo urbano, ele faz 12,3 km por litro e no rodoviário 16,2, é um belo número. Já aquele Fiat Fastback 1.3, ele faz um consumo urbano de 10,9 km por litro e rodoviário de 14,8. Dá uma diferença aí de uns 2 km a mais por cada litro de gasolina que você tiver no carro. Agora chega aquela dúvida. Com o Fastback 1.0 sendo mais barato e tendo visual muito próximo e o desempenho também pouco diferente para aquele Fastback 1.3, qual deles é o mais vantajoso de se comprar? Ou melhor, tem uma segunda dúvida aí. Seria o Fastback 1.0 aquele Fiat Cronos Turbo que nós nunca teremos? Eu já te adianto que muito em breve nós vamos ver por aqui o Fastback Abarth, que aí sim é uma versão com acerto de suspensão e de motor também, voltados de fato para a esportividade. Aí a gente vai ver o verdadeiro 0 a 100 máximo desse Fastback. E este foi mais um programa 4 Rodas, e como você sabe, estamos por aqui toda semana. Mas até a semana que vem você pode acompanhar todo o conteúdo da 4 Rodas no site, na revista, nas redes sociais e também no nosso aplicativo para smartphones. É só você entrar na sua loja de aplicativos e fazer um download e conferir tudo o que a 4 Rodas faz. Até a próxima!